Olá, turma! Professor Márcio novamente com vocês. Hoje nós vamos trabalhar na nossa aula de polinômios, especificamente as multiplicações. Lembrando, antes de começar com vocês, que a gente deixou atividades lá. Na 1 aqui, faça atividade, pare de jogar no celular, tire 10 minutos para isso, rapaz. Estou vendo você, estou vendo todos vocês. Muito bem. Relembrando um pouquinho a subtração de polinômios antes da gente avançar para a multiplicação. Lembrou lá? Você fez um pouquinho lá no oitavo. Lá no oitavo ano você fazia aquela apropriação de redução a termos comuns. Aqui no polinômio, a única mudança é que você está fazendo isso com vários termos ao mesmo tempo e usando o processo de subtração. Subtração de 2 ou mais polinômios, como resultado tem um polinômio com coeficientes a partir da subtração. Lembrando, tem uma certa ordem. A menos B não é a mesma coisa que B menos A. Vamos à frente. Exemplo. Determine o polinômio E ou E de x, que é resultado da subtração de f e g de x. Então, nós temos dois polinômios. O que fazemos para obter esse resultado, ou seja, essa subtração? Coeficiente a coeficiente, olhando sempre para aquela variável que tem o mesmo expoente, você vai fazendo o processo dele de subtração, o mesmo que você fez lá na adição. A mesma coisa, não muda. Então, aqui, coeficiente 4 do x à quinta menos o coeficiente 2 de x à quinta. Coeficiente 4 está no polinômio f, coeficiente 2 no polinômio g. E isso você faz um a um, desde que eles sejam comuns. Olhem aqui. Aqui você tem o coeficiente independente em g? Não, você não tem o coeficiente independente. Você tem o coeficiente independente exclusivamente no f. Então, você vai estar subtraindo o coeficiente independente de f menos o zero do g. Como resultado, então, você tem o polinômio e, que é 2x à quinta mais 11x ao cubo mais 4x mais 2. Importante, gente, ó. Registra isso. Nota aí. Vai dar tempo. A soma ou a diferença entre dois polinômios não resulta necessariamente em um polinômio do mesmo grau. Você está somando dois polinômios, não significa que o resultado será de um polinômio de mesmo grau. Pode ser um grau inferior. Importante isso. Isso é pegadinha. Vamos fazer um exercício agora que envolve os dois processos anteriores, adição e subtração. O que eu quero de vocês? Primeiro, foco, atenção aí. Você que está esticadinho aí no sofá, com as pernas em cima da mesinha de centro, cara, não é hora. Levanta, pega seu caderno, pega seu lápis, vai lá para a mesa. É lá que você tem que estar trabalhando. Vamos lá para o exercício. Dados os polinômios f, g e h, 3 polinômios foram dados. Nós queremos que você determine as seguintes operações, né? Desculpe, em qual das alternativas esta operação está aqui? O professor lembrou de um outro exercício que eu pedi para vocês fazerem 3 delas. Esse aqui é diferente. Esse aqui é qual das alternativas representa o polinômio f menos g mais h. Qual delas? Qual delas? Tempinho para você aí realizar. Vamos lá?
Vocês perceberam que vocês têm que fazer uma subtração e depois uma adição? Percebam a ordem. Vou dar mais um tempinho para vocês pensarem. Vamos lá.
Muito bem. Conseguiram resolver o exercício? Eu acho que sim. Vocês estão já craques nisso. Vamos lá. A alternativa correta é a alternativa B. Vamos ver agora como chegar ou como nós chegaríamos a essa alternativa. Lembrar que o que nós queremos é polinômio f menos o polinômio g e depois disso ainda queremos que isso seja somado ao polinômio h. Lembram disso? Então, olha, fazendo a operação em 2 passos. Primeiro, a subtração de f para g. O que você faz? Está calejado de saber já. Você traz aqui os termos comuns, subtrai os seus coeficientes, porque é uma subtração, e com isso você obtém um novo polinômio, cujo resultado é a partir da subtração. Percebam aqui que são os coeficientes dos termos semelhantes. Então, o termo x à quinta de ambos foi subtraído aqui na ordem f para g. O termo de x ao cubo de ambos foi subtraído na ordem de f para g. Cuidado, hein? Menos e menos. Lembram disso? Parênteses, né? Para você não se atrapalhar. Como resultado, então, f menos g, você tem 2x à quinta mais 11x ao cubo mais 4x mais 2. Primeira parte resolvida. Você tem a subtração. Agora vamos para a segunda parte, onde você vai somar a isso o polinômio h. O polinômio h tem algumas características, olha que interessante. Ele não tem o termo comum do x à quinta, ele não tem o termo comum do x, portanto, você vai com isso constituir algumas somas usando o zero, que é o valor daquele coeficiente que não está lá exposto. Então, fazendo essas somatórias, como resultado a nossa alternativa B, como resultado nós temos o polinômio 2x à quinta mais 7x à quarta mais 8x ao cubo, mais 4x menos 7. Grande, né? Conferiram? Conseguiram conferir a alternativa? Beleza? Vamos em frente, então. Agora entramos em multiplicação de polinômios. Não? Polinômios, né? Cada vez mais a gente está se acostumando com essa palavra. Como a gente já tinha dito, se eu não me engano, foi na aula 17 a gente disse, olha, as operações de adição, subtração e multiplicação, que é o que a gente começa agora, elas seguem os procedimentos que vocês viram lá no ensino fundamental 2. Lá do 7º para o 8º, o mais provável é que seja no 8º, porque acaba atropelando um pouquinho. Vamos relembrar um pouquinho a multiplicação dos monômios, para depois a gente ingressar com os polinômios. Porque polinômio é um conjunto de monômios em uma única expressão algébrica. Vamos lá, vamos relembrar os monômios. Aqui no monômio é um termo algébrico que tem um coeficiente e tem uma parte literal. Lembrando sempre, ele tem lá um valor e tem uma parte literal. Então, como multiplicá-los? Multiplicar monômio por monômio é o mesmo que multiplicar parte literal com parte literal. Coeficiente com coeficiente. Importante, lembra a parte literal? Letrinha, né? Parte numérica, coeficiente. Importante, lembrar das propriedades de potência. Por que eu estou querendo relembrar isso? Isso vocês viram também lá na mesma época. Quando você tem duas variáveis de mesma base se multiplicando, como resultado você tem a mesma base permanece e você soma os expoentes. Só como ideia, lembra lá quando a gente multiplicava 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado? 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado é o 2 à quarta. Você soma os dois expoentes. Importante lembrar isso, vai ser muito usado. Multiplicação aqui, né? A gente está multiplicando um monômio para a gente poder relembrar isso. Vamos multiplicar os monômios 4x ao cubo e o 2x à quinta. Propositalmente, eu pus dois monômios que têm em comum a variável x, mas não em comum o expoente. Só para a gente perceber que a multiplicação acontece com entre quaisquer termos. Então, como você realiza isso? Primeiro, você está multiplicando a parte numérica. O 4, que é o coeficiente do primeiro monômio, e o 2, que é do segundo. 4 vezes 2. Esses são os meus coeficientes. E nós temos como parte literal x ao cubo e x à quinta. Multiplica ambos, ele me resulta como a parte literal
no geral, em 8x oitava. Por que 8x oitava? 4 vezes 2, 8. 3 do expoente da primeira variável mais 5 do expoente da segunda variável, 8. Então, a multiplicação de monômios é tranquilo e você já sabe disso. Né? Multiplica coeficiente, multiplica a parte literal. A multiplicação, principalmente da parte literal, cuide que se tiver a mesma base, você mantém a base e soma os expoentes. Uma propriedade bastante importante. Olha, vamos a um exercício agora para relembrar a operação da multiplicação de monômios. Vocês precisam praticar essa multiplicação para depois a gente chegar lá na multiplicação dos polinômios. Então aqui você tem 4 multiplicações A, B, C e D, que eu quero que você faça agora aí rapidinho, tá? Sem dar soninho, né? Rapidinho. Vamos lá.
Muito bem, voltamos agora. Fizeram o exercício, se mexeu um pouquinho, levantou do sofá, se esticou. Vamos lá, gente. Vamos agora resolver essas multiplicações. Então, multiplicação do primeiro par de monômios. 5x² vezes 2x ao cubo. Percebam, aqui você está multiplicando coeficientes e parte literal, de maneira separada. De maneira separada. Primeiro multiplica coeficiente, depois multiplica parte literal. Ó, 5 vezes 2, está aqui. x² vezes x ao cubo, está aqui. Com isso, você consegue aí claramente um resultado para essa multiplicação, onde você trabalha isoladamente com cada um dos termos. 5 vezes 2, 10. x², x ao cubo, soma o expoente, 10x². Letra B aqui é o 7x ao cubo vezes negativo 2x². Cuidado, aqui nós estamos multiplicando um positivo por um negativo. Logo, o resultado será negativo. Multiplica coeficiente, 7 vezes 2, 14. Multiplica parte literal, x² x². Essa multiplicação significa a soma dos expoentes, x⁸. Né? Tranquilo, né? Vocês fizeram muito isso lá. Eu lembro, e quanto exercício no 8º ano vocês fizeram disso? A maioria de vocês reclamou bastante do professor nessa época. Agora não mais, né? Muito bem. Letra C aqui nós temos o monômio x² pelo monômio negativo 5x ao cubo. Atenção, x² tem esse 1zinho na frente. Ele está meio desaparecido, mas ele existe. Multiplicação dos coeficientes. 1 vezes negativo 5, resultado negativo 5. Multiplicação da parte literal. x² vezes x ao cubo. Mantém a base, soma os expoentes. E finalmente a letra D. Professor, aí tem 3 monômios. O que eu faço? Primeiro, não entre em desespero. Se tiver 2 ou 3, o mesmo processo. Multiplica coeficiente. 3 vezes negativo 2 vezes 4. Esse é o coeficiente de cada um desses monômios. A multiplicação deles resulta em negativo 24. Parte literal, mesma coisa. Se você tiver 2, 3, 4, 5 para multiplicar, sejam elas com o mesmo expoente ou expoente diferente, você apenas unifica e soma os expoentes. Entendido? Multiplicar monômio está ok? Então vamos lá. A multiplicação dos polinômios agora. Saímos da esfera do monômio para a esfera do polinômio. Lembrando, polinômio ele é composto por termos que tem em cada um, no seu conteúdo, um coeficiente e uma variável. Você tem 3 formas de multiplicação. O monômio com polinômio, vamos ver o que é. Um número natural com polinômio e polinômio com polinômio. Você tem 3 situações distintas de multiplicação. Para esse tipo de multiplicação, que é a primeira que começamos, que é monômio com polinômio, é usada bastante a propriedade distributiva. O que a propriedade distributiva faz? Lembram? Isso lá atrás o professor de vocês, eu acho que do 9º ano ou do 8º mesmo, falou de uma técnica do chuveirinho, que é nada mais do que você pegar o elemento externo, que é aqui a minha variável A, multiplicar pelo primeiro, depois multiplicar pelo segundo. Você está aqui com um polinômio, 2 termos, mais de um, multiplicando por um monômio. O que você tem que fazer é primeiro pelo primeiro, primeiro pelo segundo. Ah, e não esqueçam do sinal. Você multiplicou aí os sinais. Regrinha dos sinais, lembrando disso. Esse A, B e C aqui são números quaisquer. Né? Qualquer número que você tiver, você pode, dentro dos reais, você pode utilizar essa técnica de multiplicação. Exemplo aqui, vou multiplicar 3x, que é um monômio, por este polinômio aqui, que já tem 3 termos entre si. Então, 3x vezes 5x², ou seja, multiplicamos o primeiro pelo primeiro, depois 3x vezes 3x, primeiro pelo segundo, depois 3x vezes menos 1, primeiro pelo terceiro. Veja, como resultado, eu tenho um polinômio, 15x² mais 9x² menos 3x. Veja, monômio por polinômio, resultado um polinômio. Por quê? Porque você tem um polinômio lá dentro. Olha aqui,
1 a 1. 3x, 5x ao quadrado. Olha o chuveirinho aqui. Lembra do chuveirinho? Foi o que falamos. Mantém pelo primeiro, pelo segundo e pelo terceiro. Resultado, o nosso grande polinômio. Vamos em frente? Vamos lá? Então vamos praticar um pouquinho. Vamos fazer essa multiplicação do monômio por polinômio. Você tem aqui 4 alternativas para me dizer qual é o resultado da multiplicação deste monômio por este polinômio. A, B, C ou D. Você tem um tempinho agora. Vamos lá.
Muito bem, fizeram o exercício? Primeiro, alternativa B. Vamos ver como é que a gente chegou lá? O que nós fizemos? A multiplicação do monômio pelo polinômio termo a termo. Olhem aqui, 5x² vezes 10x³, 5x² vezes 2x², depois 5x² vezes 3. Como a gente chegou no resultado final? Multiplicamos coeficientes e multiplicamos a parte literal, somando o expoente. Então, como resultado, alternativa B, 50x² mais 10x² menos 15x². Se liguem, parte literal multiplica literal, coeficiente multiplica coeficiente. Agora, uma segunda forma que nós vimos lá, a multiplicação do número natural ou de um número pelo polinômio. É a mesma forma de multiplicação que você fez monômio e polinômio. A diferença, percebam, é que você não tem no seu produto os dois lados com a parte literal. Por quê? É um número natural. Número natural aqui, multiplicando os internos, no mesmo processo. Primeiro pelo primeiro, primeiro pelo segundo, primeiro pelo terceiro. Professor, e se ele não tem letra, como é que eu multiplico ele? Aí é que tá. Você só vai utilizar a multiplicação do número, do valor. Por quê? Se você não tem a parte literal, é como se você tivesse lá o valor 1, ou seja, não há necessidade da multiplicação, basta a repetição. 3 vezes 2, 6, mantém o x². 3 vezes o 1 que está aqui à frente, 3, mantém o x. E 3 vezes 5, 15. Entendido? Esse é tranquilo, tenho certeza que é tranquilo. Então vamos lá. Um exercício para aquecer. A multiplicação do 5 pelo polinômio 8x³ mais x² menos 9 resulta em... É com vocês agora.
Muito bem, gente. Fizeram o exercício? Ou aproveitou para jogar TFT? Para com isso, rapaz. Vamos fazer lá. Muito bem. Alternativa D. Vamos ver como é que a gente chegou nela? A multiplicação do valor 5 pelo polinômio que aqui está expresso. Lembrando, como você só tem aqui o coeficiente, isso significa que a sua parte literal, que não está lá, ela poderia compor um elemento elevado a zero, mas não é isso a nossa, nesse momento, a nossa esfera. O que a gente está trabalhando é um número natural. Então, multiplicando 5 por 8, 40. 5 por 1, quando você não tem à frente do x nenhum algarismo, o valor é 1. Então, é como 1x ao quadrado. Então, você fazendo essa multiplicação, você tem aqui o polinômio 40x ao cubo mais 5x ao quadrado menos 45, alternativa D. Conseguiram? Beleza? Então, gente, faltou só o ganchinho da técnica de chuveirinho. Mas isso vocês já sabem, né? Tenho certeza disso, que são as multiplicações pelo chuveirinho. Muito bem, gente. Hoje a gente trabalhou com vocês a multiplicação de polinômios. A primeira parte. Não deixe de fazer as atividades postadas. Não deixe de acessar o Classroom. Você tem lá exercícios postados pelos seus professores. Terceiro ano. Fale com seus professores da escola. Eles estão lá no Google para vocês. Peçam para eles ajudar vocês. Vocês estão se omitindo disso, vocês não estão usando a ferramenta. Vou ficar chateado. Muito bem, gente, até a próxima aula.